Muito bem, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu, o dia do Senhor, um dia que podemos então cultuarmos a Deus juntos. Sei que você já fez seu culto aí individual, culto familiar, mas quero te convidar para nós adorarmos a Deus nesse breve tempo, mas fazermos isso com toda alegria. Também quero te incentivá-lo a continuar orando, pedindo a Deus para que logo, logo Ele restabeleça a ordem nessa situação e nós podermos adorar juntos aqui no templo, né? Quero ler um texto antes de louvar ao Senhor. O texto está em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Disse assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo. Nos abençoe e nos dê graça para, nesse momento, adorarmos de fato o Senhor como é devido adorar. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar, eu quero convidar que você daí da sua casa, cante conosco, junto à sua família. Vamos cantar juntos. Vamos louvar com a música Em Fervente Oração. Que possamos colocar a nossa vida, o nosso clamor e as nossas súplicas perante ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Muito bem, nós iremos ouvir a palavra do Senhor nesse tempo agora. Queremos pedir a Deus que este seja um tempo que Ele também fale conosco, que Ele use o teu servo, pastor Júnior, e que Ele transmita ao nosso coração a vontade dEle. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço, abençoe meu irmão, Senhor, use a vida dele aqui, assim como os meus irmãos que estarão ouvindo nesse tempo, que o Senhor os abençoe e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, meus irmãos, aqui da PIB, das congregações, na cidade, na zona rural, aos irmãos que nos acompanham neste momento pelo YouTube. Somos gratos a Deus pela porta que nos abriu em Cristo Jesus, de poder compartilhar do seu Evangelho. O nosso desejo é que esse tempo seja um tempo de grande edificação para a sua vida, para a sua família, que Deus possa produzir paz, alegria e esperança no seu lar. Creio que no coração de muitos dos nossos irmãos está acontecendo neste momento um misto de saudade dos cultos na igreja, dos irmãos, dos louvores, das interações que tínhamos antes e depois dos cultos. Outras vezes os sentimentos que estão nos nossos corações são de temor, de preocupações, de indagações, e perguntas surgem na nossa mente como a igreja estará ou como a igreja passará por essa pandemia, como anda a saúde física, emocional e espiritual de nossos irmãos, como cada um tem procurado edificação para a sua vida, e a lista poderia ser enorme. Mas creio que nesses dias Deus tem nos dado a permissão e tem usado meios para testar os alicerces da nossa fé, verificando de fato se eles estão edificados na sua palavra ou se eles estão alicerçados na areia do pensamento humano. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. E a palavra do Senhor nesse texto tem lições profundas para nós. O texto diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Oremos. Clamemos a Deus que revele poderosamente a sua palavra aos nossos corações, e assim eu os convido também a fazer isso nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, carecemos, ó Deus, da ação sobrenatural do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, revelando, iluminando nossa mente a compreensão da Tua palavra, e que esse texto, ó Deus, lido nessa noite, possa produzir em nossos corações aquilo pelo qual ele foi proposto, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para você que não é tão familiarizado com a Bíblia ou com o livro de Daniel, você precisa saber algumas informações. Quem era Daniel? Após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá.
tanto o reino do norte quanto do sul foram levados cativos para outras nações por quebrarem a aliança firmada com Deus, por meio do seu servo Moisés. O reino do norte foi o primeiro, e anos mais tarde o reino do sul também foi levado para o cativeiro. Daniel era hebreu, do reino de Judá, provavelmente nasceu no reinado do rei Josias, entre 640 a 609 a.C., mas foi levado ao cativeiro babilônico ainda muito jovem na sua vida. Ao todo, Daniel serviu durante o reinado de 5 reis da Babilônia e 2 governantes persas. A narrativa de Daniel ela cobre um período de aproximadamente 70 anos, entre 605 a.C. e 536 a.C. Daniel foi contemporâneo do profeta Ezequiel, galgou poder e fama nesses reinos pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelas suas virtudes, que se tornou conhecida de todo o império. Nos versículos iniciais do capítulo que lemos, é relatado que Dário dividiu seu reino em 120 províncias, cada uma delas com um governador, e estabeleceu 3 presidentes que, na verdade, eram supervisores provinciais, e dentre estes encontrava-se Daniel, que nesse tempo já não era mais tão jovem, provavelmente com a idade acima dos 50 anos de idade. Por Daniel ser estrangeiro e ocupar uma alta posição dentro do governo, esses governantes provinciais, juntamente com os outros 2 supervisores, movidos por invejas, começaram a procurar um meio para destruir a vida e a reputação desse homem de Deus. Vasculharam toda a sua vida, todavia não encontraram nada que pudesse denegrir a imagem desse servo do nosso bondoso Deus. Porém, como Daniel estava exilado numa terra distante, uma terra pagã, onde a idolatria reinava, onde que os reis galgavam status de divindade, logo acharam um meio de acusar Daniel de insubordinação. Induziram Dário a assinar um decreto que tinha validade de 30 dias, e durante esse período ninguém poderia fazer petições a nenhuma outra divindade, exceto a Dário. Caso contrário, seriam lançados na cova dos leões. E uma vez assinado o decreto, nós encontramos no versículo 9 que ninguém poderia revogar, nem mesmo o rei que havia assinado esse decreto. E é nesse ponto que nós encontramos o versículo que lemos, Daniel 6, versículo 10. Eu gostaria nessa noite de poder compartilhar com os irmãos, para você que nos assiste, um pouco sobre a experiência de Daniel, como Daniel reagiu a isso, e como a sua reação, as atitudes que ele tomou, serve de base para nós, também nesses dias que estamos cercados de decretos, a proibição nos cercam, o nosso direito de ir aos cultos e cultuar ao Senhor coletivamente no templo. Mas olhemos para o que Daniel fez e tiremos lições profundas para nós. A primeira atitude que eu consigo olhar para esse texto e ver na vida desse servo do Senhor é orar. O texto diz que depois que ele soube do que havia acontecido, desse decreto ter sido assinado, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Ele vai para sua casa, para o seu quarto, onde havia janelas voltadas para Jerusalém, e começou a orar. Foi nesse momento de solitude, momentos a sós com Deus, que Daniel encontrou força e esperança para enfrentar aquele novo desafio que estava exposto ou colocado diante da sua vida. Notem que a revelação de Deus nas Escrituras, ela é progressiva.
Primeiramente, Deus pediu a Moisés para construir o tabernáculo. E Deus passou a andar entre o povo e manifestar a sua glória. Posteriormente, Davi intentou construir um templo como morada do Senhor, mas foi Salomão, seu filho, que edificou em Jerusalém esse local. E a glória do Senhor agora se manifestava no templo. Jesus, no Novo Testamento, nos mostra que essas coisas eram apenas sombras daquilo que viria. Ao ponto que no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou, e a palavra habitar significa tabernaculou entre nós. Ele montou a sua tenda entre nós, o meio pelo qual o tabernáculo era apenas sombra daquilo que Cristo veio habitar entre nós. Depois, anos depois, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, aos irmãos de Corinto. Ele reforça um conceito a esses irmãos, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, na nova dispensação, nós não temos mais essa necessidade de Deus se manifestar a sua glória no templo. Jesus falou isso por meio do seu discurso à mulher samaritana. Vem a hora, e já chegou, em que nem nesse monte e nem em Jerusalém o local certo de adorar o Senhor, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que essa primeira ação de Daniel, ou essa primeira atitude de Daniel, nos ensina? Primeiro, é justamente isso, a não cultivar, talvez essa expressão, não cultivar a ansiedade nos nossos corações. Quando eu falo isso de ação, porque Daniel, a Bíblia não mostra Daniel ansioso. E oração, ela tem tudo a ver com esse processo de não deixar os nossos corações ansiosos. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Oração é um antídoto contra a ansiedade. E Daniel protegeu o seu coração quando ele vai à presença do Senhor e colocar o seu coração diante do Senhor. Em segundo lugar, essa atitude de Daniel revela a sua insuficiência e o quanto Daniel dependia do Senhor. Isso é humilhante, mas é isso que o Senhor pede de nós. Oração é um atestado da nossa falência espiritual. Oração é nós nos chegarmos àquele que pode e tem todo o poder em suas mãos para mudar as situações que estão diante de nós. A segunda atitude de Daniel nesse texto foi dar graças a Deus. Ele entrou na sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e o texto continua dizendo: e dava graças diante de Deus. A pergunta que se faz é: como Daniel foi capaz de continuar expressando gratidão a Deus se em jogo estava a sua vida? Creio, irmãos, que Daniel desfrutava de um relacionamento tão íntimo com o seu Senhor. E esse relacionamento era tão real que nem mesmo as más notícias foram capazes de abalar a sua confiança no seu Deus. Devemos compreender que gratidão é fruto de um coração que está diretamente alicerçado em Deus e não nas circunstâncias. Em termos práticos, pensando na nossa realidade atual, não são os decretos de ordens federais, estaduais ou municipais que nos fazem murmuradores. Pelo contrário, eles são de fato os instrumentos de Deus para revelar um coração murmurador. Parafraseando uma autora cristã, se dissermos que são as circunstâncias a razão pela qual pecamos e agimos mal, logo o que estou querendo dizer é: na essência eu sou uma pessoa boa. O problema
está nas circunstâncias. Esquecemos que as nossas reações e ações são resultados daquilo que está dentro dos nossos corações. Jesus disse em Lucas 6,45, a boca fala do que está cheio o coração. Talvez você pense, pastor, o que será da igreja? As pessoas vão se desviarem e ir para o mundo, se as portas não se abrirem. A igreja não vai poder se manter financeiramente, porque não há cultos nos templos para que as pessoas ofertem. Lembrem, os cultos coletivos são muito importantes e incentivados pela palavra do Senhor, mas não será a ausência deles o motivo principal de pessoas voltarem à prática do pecado, ou de se tornarem infiéis em suas contribuições. Pelo contrário, isto simplesmente revelará o estado dos corações das pessoas. Uma vez que é provado, revela o que está dentro. A terceira atitude que Daniel tomou foi não entrar em pânico. Daniel não entra em desespero. O texto diz que ele entrou na sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Por 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus. E o texto termina dizendo como costumava fazer. Daniel não mudou a sua rotina diária, porque uma sentença de morte havia sido lavrada a seu respeito. Ele não entrou em pânico como se o mundo fosse acabar. Continuou a fazer exatamente aquilo que sempre fez. Estamos vivendo hoje, o que estamos vivendo na verdade hoje é bem diferente do que o Daniel passou. Porque a proibição que temos é para o culto coletivo, agrupamento de pessoas, não o culto pessoal. Ninguém está sendo impedido de ler a Bíblia, orar e cantar, e de nem reunir a sua família em casa e fazer isso. Jesus, aquilo que nós falamos anteriormente, João 4, 23 e 24, Jesus diz que a adoração ela não está presa local a um lugar, ela é feita em espírito e em verdade. Se você conhece bem o Deus que serve, como Daniel conhecia, logo não há motivos para pânico. Mas então, por que muitos estão em pânico? Primeiramente, por não estarem tão seguros de quem Deus é. Quando o nosso conhecimento de Deus é falho, é deficiente, é deficitário ou inexistente, nós tendemos a olhar para a circunstância da vida e agigantá-las como se elas fossem um Deus. Enquanto isso, Daniel conhecia muito bem o Deus que ele servia. Em segundo lugar, as pessoas entram em pânico por estarem esquecidas do cuidado do Senhor. O Salmo 121, verso 5 diz, o Senhor é quem te guarda. Nesse mesmo Salmo, o versículo 7 diz, o Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua vida, do verso 7. E o verso 8, ele diz, o Senhor guardará a tua ida, a tua entrada, desde agora e para sempre. Se nós esquecemos de quem o Senhor é e do que Ele é capaz de fazer por nós, nós podemos entrar em pânico. Em terceiro lugar, nós entramos em pânico porque nós focamos mais nas circunstâncias do que no próprio Senhor. O excesso de más notícias deprime a alma e inunda o coração de medo. Concentre sua mente em Deus, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que produz algum louvor. Portanto, meus irmãos, o que Deus nos chama nessa noite a fazer tenha uma vida regular de oração, que as suas ações de gratidão a Deus, de graça, possa ser abundante na sua vida. Remova da sua mente aquilo que está sendo prejudicial à sua vida.
Renove a sua mente, conforme Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, verso 8. Renova a sua mente e vivamos na dependência do nosso bondoso Deus. O quanto Daniel é importante para nós. O quanto essa leitura da palavra do Senhor ela é importante para nós. Eu não sei como anda a sua vida nesse dia de hoje. Se você, ao longo dessa semana, também entrou em momentos de dificuldades, momentos de crise, de incerteza quanto ao amanhã. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca perdeu o controle da história da nossa vida. Deus continuará guiando você, a sua família. Não cai nem um fio sequer de cabelo da sua cabeça, se não for pela permissão do Senhor. Não esqueça daquilo que a palavra do Senhor está registrado no Salmo 139. Todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda sequer havia. Nós não temos motivos para viver ansiosos, para viver frustrados, para viver murmurando. O que nós precisamos reconhecer é: necessitamos mais de Deus. E que esse tempo seja o tempo de você aproximar mais de Deus, aproximar mais do Senhor em oração, abrir e derramar o seu coração diante do Criador e poder louvar ao Senhor não pelas circunstâncias, mas por aquilo que Deus é, e entregar a sua vida plenamente ao Senhor. Eu espero que você que nos ouve nessa noite, a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu espero nessa noite, sinceramente, que você entregue a sua vida ao Senhor. Permita que o Senhor faça mudanças profundas no seu coração. Comece um novo relacionamento com o nosso Criador. E creio que o Senhor produzirá paz, esperança em seus corações. Louvado e engrandecido seja o nosso bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Nós iremos encerrar esta semana, iniciar, na verdade, a nova semana, né? Mas com alegria no coração. E eu quero te fazer um convite. Mantenha seus cultos familiares. Esse é um tempo que Deus está trabalhando em nossas vidas, para quando a quarentena passar, esse hábito ter se tornado algo comum nas nossas vidas. Eu gostaria de orar por você, para que todos os dias reúna a sua família. O livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, tem um texto que me chama sempre a atenção. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não perca a oportunidade de, nesses dias, desenvolver o hábito do culto familiar. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.